Que nosso querido Deus envie sobre todos nós o seu Espírito Santo durante o meditar desta palavra. Amém. Quem teve a oportunidade de assistir a live de quarta-feira, que é transmitido pelo Face, pelo YouTube, eu falei um pouquinho sobre escolhas. Meditando sobre o povo de Israel que estava prestes a entrar na terra prometida, depois dos 40 anos, eles então entrariam e eles deveriam, ao entrar na terra, serem fiéis a Deus. Eles deveriam lá dentro daquela terra seguir os mandamentos. E assim Deus promete que eles seriam muito abençoados se depois de entrarem na terra se eles fossem fiéis a Deus. O texto do Evangelho, mas como sabemos, eles foram infiéis. Com isso, eles escolheram maldição para a vida deles. Ao entrarem na terra, eles não cumpriram a vontade de Deus e escolheram assim maldição. O texto do Evangelho de Mateus, lido hoje, mostra que devemos ser radicais com relação a Jesus. Devemos ser fiéis a Jesus e sabemos que ser fiel a Jesus às vezes traz consequência para a nossa vida. Como o texto disse hoje, às vezes traz espada escolher ser fiel a Jesus Cristo. Mas não podemos ter medo das consequências, isso é um fato. Por isso agora eu quero meditar um pouquinho mais sobre o livro de Josué com vocês. Eu quero começar lendo o versículo 1, gente, que está aqui projetado, que foi lido hoje, e vamos falar um pouquinho sobre infidelidade com relação a isso. O versículo 1 diz o seguinte: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabide, e descendente de Zera, da tribo de Judá. O capítulo 7 de Josué conta a história de um homem então chamado Acã. Ele era um soldado do povo de Israel, ele era da nova geração, que acreditava que Deus daria a eles toda a terra prometida. Então ele está na nova geração, a geração antiga já tinha passado, e agora então ele acreditava que Deus era o que Deus, na profecia de que Deus daria aquela nova terra. A antiga geração já tinha morrido no deserto, porque eles não creram que Deus lhes daria a terra prometida. Ele havia passado pelo Rio Jordão, aberto pelo poder de Deus, ele já tinha visto as muralhas de Jericó cair, ele tinha participado do louvor de vitória, ele louvou a Deus depois que a muralha caiu. Ele conhecia a Deus, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia os milagres que Deus era capaz de realizar. Mas talvez ele não tinha entendido o que era levar a sério o mandamento e uma ordem de Deus. Diante dos olhos do Senhor, ele foi infiel. Por isso o sentido central do capítulo 7 de Josué é: cuidado com a infidelidade a Deus, gente. É importante lembrar um pouco da história, então, que está por trás do capítulo 6 e do capítulo 7 do livro de Josué. Vamos relembrar um pouquinho esse contexto histórico, gente. O povo estava parado diante de dos obstáculos impossíveis. Eu estou voltando agora um pouquinho da história para entendermos o contexto de Acã aqui. Eles estavam diante da muralha de Jericó. Quem participou da escolinha bíblica já deve ter cantado sobre as muralhas de Jericó, né? Fica marcado na nossa mente. Só para você ter uma ideia da história, a arqueologia e a Bíblia nos fazem entender que a muralha tinha um espaço, uma largura, que dava para passar 2 carruagens por cima, para vocês verem a largura que era aquela muralha. Não era um murinho que nem hoje em dia que a gente constrói um muro em cima do outro, né? Era uma baita de uma muralha, podemos dizer que eram 6 ou 7 metros de muralha que o povo de Israel tinha que ultrapassar naquele momento. Ela era construída toda de pedra. E mais, gente, numa época em que eles não dominavam a pólvora, não existia pólvora. Eles não tinham canhões naquela época para derrubar aquela muralha. E pior, o povo de Israel
não dominava a tecnologia do ferro. Eles teriam que tentar derrubar aquela muralha à base de paulada, talvez, é algo assim, porque essas eram as armas deles daquela época, né, do povo de Israel principalmente, que não tinha aquele domínio da espada, do ferro, né. E aí eles pensavam, então, uma muralha tão grossa, 5, 6 metros de largura, de pedra alta, nós não temos canhões, eles nem sabiam o que era isso. Não temos o ferro para tentar derrubar essa muralha. Como nós vamos chegar para o lado de lá? Estava então Josué olhando a muralha e pensando, qual é a estratégia? Quando Deus então lhe envia um anjo, e o anjo lhe dá a estratégia para mostrar que aquela muralha iria cair através de um milagre. Só o milagre de Deus realmente para fazer o povo de Israel conseguir entrar dentro de Jericó. E a estratégia era a seguinte, gente, o povo deveria durante 7 dias marchar ao redor da muralha em completo silêncio. E no final desta marcha, a uma distância, claro que as flechas não pudessem alcançar o povo, os soldados que iriam atacá-los, e no final daquela marcha eles iriam ouvir a trombeta do sacerdote. No 7º dia, então, eles deveriam fazer isso 7 vezes. Foi a ordem do anjo. E quando a trombeta do sacerdote soasse, todos deveriam gritar. E Deus, de alguma forma, derrubaria aquelas muralhas. Enquanto Jericó estava totalmente circundada, então, pelo exército que marchava ao redor da muralha, até que ela caísse, cada soldado deveria ficar na sua posição e entrar assim dentro de Jericó. Ou seja, toda a muralha foi derrubada e por todos os lados, então, os soldados tiveram a oportunidade ou a chance de entrar na cidade. As muralhas caíram depois que o povo fez exatamente como o anjo mandou. E aí, então, os soldados entraram e dominaram a cidade de Jericó. Mas havia uma recomendação. E a recomendação era a seguinte, tudo naquela cidade deveria ser destruído, porque havia sido condenado por Deus tudo que estava lá dentro. Porém, toda a prata, todo o ouro, todo o bronze, todo o ferro deveria ser entregue na tesouraria do tabernáculo, ser ofertado a Deus. Essa era a regra, essa era a ordem. Deus iria derrubar a muralha daquela forma milagrosa, mas tudo deveria ser destruído. Mas o ouro, o ferro, o prata, essas coisas deveriam ser entregues em oferta a Deus. E junto com essa recomendação havia uma advertência. Espera aí, tem uma coisa. Se eles fossem infiéis a esse pacto com Deus, eles não iriam receber a bênção prometida. Mas ao invés da bênção, iria cair sobre eles a desgraça daquela cidade. Esse foi o pacto que Deus fez com eles. Olha o que diz Josué 6,18, também está projetado aqui. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Palavra de Deus, gente. Então, o acordo estava muito claro. Né? Eles tinham uma promessa muito clara, muito linda, e um acordo com Deus aqui. Aconteceu. Cidade destruída. Eles festejam, eles louvam a Deus, eles cantam hinos de louvor a Deus, eles engrandecem o nome do Senhor, porque aconteceu aquela maravilha, gente. Uma muralha de 6 metros de pedra caiu com um grito deles, porque eles cumpriram o que Deus mandou através do anjo. Aí Josué manda um grupo de espiões olharem a próxima cidade que eles deveriam atacar. Uma cidade pequena, que não tinha capacidade de resistir então ao poderoso exército de Israel, uma cidade minúscula. Tanto que os espiões falaram assim, não precisa mandar toda a tropa, deixa o povo aí descansando, louvando, mande só 3.000 soldados, a cidade é pequena, é fácil de conquistar. Aí eles sofreram a pior derrota daquela conquista daquela terra. Morreram, como nós lemos hoje, mais ou menos 36 soldados, quando eles fugiam, quando eles batiam de retirada daquela cidadezinha pequena. O povo de Israel, o poderoso exército, foi perseguido por um exército muito menor. Aí, quando o povo de Israel fica sabendo disso, todos ficaram completamente desanimados. Caíram em depressão, ficaram tristes.
Josué, os líderes, rasgaram as suas roupas, jogaram cinzas na cabeça. Eles estavam tristes porque eles queriam entender agora por que não ganharam da pequena cidadezinha. Por que o exército havia perdido? Por que o Senhor fez isso conosco? Foi a pergunta deles. Então Deus responde à oração. E na resposta de Deus vamos encontrar lições preciosas sobre a infidelidade que Deus estava ensinando aquele povo por causa do que havia acontecido. E a primeira lição que vamos aprender sobre infidelidade está nos versículos 20 e 21 de Josué 7. A gente não chegou a ler até ali, por isso que eu vou citar para vocês também. Então, por que Deus leva a sério a infidelidade? Está aqui também projetado. Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Então, estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Por que Deus leva, então, tão a sério a questão da infidelidade, gente? Lendo esse texto que eu estou citando agora, dessa parte, e dentro desse contexto todo que eu trouxe, lendo esse texto, vou descobrir que infidelidade é algo sério aos olhos de Deus. Por quê? Porque representa trocar Deus. Representa não levar Deus a sério. Representa a infidelidade, por menor que seja, por uma capa, representa que a pessoa não valoriza o amor de Deus, não valoriza as bênçãos. A infidelidade mostra que a pessoa não valoriza as promessas de Deus, a sua presença, o seu poder. E às vezes a infidelidade acontece por alguma coisinha simples, ou por alguém. Isso nos remete também ao que lemos no livro de Mateus, que nós não podemos amar nem mesmo os nossos filhos, os nossos pais mais do que a Deus. Isso seria também infidelidade. No caso de Acã, ele havia trocado Deus, a sua bênção, o futuro de Israel ele colocou em jogo, a conquista de toda a terra prometida por uma roupa bonita. Porque ele olhou, ele gostou daquela roupa, ele pegou e guardou e não cumpriu o pacto, o acordo que Deus havia feito com eles. Era algo inconcebível, diante dos olhos de Deus, alguém trocar toda a bênção por uma capa e alguns trocados. Era algo concebível aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque espiritualmente a nossa infidelidade determina o valor que Deus tem para nós. Eu repito isso para vocês, gente. Porque a nossa espiritualidade, a nossa infidelidade determina o valor que Deus tem para nós. Quando eu conscientemente sou infiel a Deus, eu estou mostrando para Deus o que Deus representa para mim. Quanto Deus vale, gente? Vale uma roupa bonita? Vale meio quilo de ouro? Vale muito dinheiro? Quanto Deus vale para você trocar Deus, como Acã fez, por exemplo? Quanto Deus vale para você? Imagina Deus olhando para nós na perspectiva da eternidade e vendo a gente trocá-lo por coisas que não têm valor nenhum na eternidade. Imagine Deus olhando para nós, na nossa infidelidade, pelas coisas que nós escolhemos quebrar o pacto com Deus. E Deus falando, por isso, você está pegando maldição na sua vida, por isso. Deus sabe de todas as coisas. Quanto Deus vale para você? Esse é o sentido da infidelidade, gente. Quanto Deus vale para você? Talvez Deus olhava para aquele povo e ele poderia estar pensando assim: o que adianta todo aquele louvor que o povo celebrou e que Acã estava no meio adorando a Deus e lá debaixo da sua tenda estava escondido o artigo da infidelidade? Porque é isso que Acã fez, louvou a Deus, mas dentro dele ele sabia que ele estava sendo infiel a Deus, e ele estava louvando a Deus, escondendo artigos da sua infidelidade.
E é isso que ele fala, o que adianta louvar a Deus se você é hipócrita com Deus? A segunda coisa que podemos aprender com esse texto tem a ver com a materialidade da infidelidade. Ou seja, como a infidelidade toma forma. Podemos ler também em Josué 7, 20 e 21, onde Acã respondeu. Eu coloquei isso também, né? Sim. Diz o seguinte: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e vou contar o que eu fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas e guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca e a prata está por baixo. Por que eu li essa parte novamente? Porque aqui explica um pouquinho aonde começa a infidelidade. Interessante como a infidelidade toma conta na nossa vida, e a Bíblia, e Acã viu isso, depois que ele começou a cobiçar. Depois que ele cobiçou, ele tomou para si. Então a Bíblia deixa bem claro que o pecado nasce assim, gente. Ele normalmente começa com o olhar. Isso se chama tentação. É assim que a infidelidade começa na nossa vida. Primeiro eu olho. E depois, com uma imaginação do que aquilo pode significar na minha vida, daquilo que eu poderia desfrutar com aquilo que eu estou vendo, depois aquilo se torna uma realidade na minha vida. Por isso temos que ter cuidado, gente, com o segundo olhar. Porque às vezes o primeiro olhar é inevitável, mas se você escolhe ficar olhando, pensando e imaginando o que você poderia fazer com aquilo, você já está pecando, gente. Cuidado com o segundo olhar, quando você quer olhar mais uma vez para aquilo que vai te levar a pecar. Às vezes não conseguimos evitar o primeiro olhar, mas temos que tomar cuidado para aquilo não criar ninho na nossa cabeça. Temos que ter cuidados espirituais com a maneira que a gente lida com os desejos do coração. Acã não cuidou com isso, gente. Ele olhou a capa, ele desejou os ouros, e ele causou uma infidelidade por causa disso. Eu olho, eu imagino, e aí nesse imaginar começa o pecado nascer na minha vida. E como Deus viu tudo isso? Ele viu toda a infidelidade como uma quebra da aliança. Com algo tão simples, Acã quebrou a aliança. O que diz Josué lá em 7,12? É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Então ficou claro, Deus mostrou, vocês foram infiéis, agora por causa da infidelidade vocês perderam força. E se você não acabar na tua vida com aquilo que te torna infiel, você vai continuar fraco. Se você não destruir da tua vida o que te torna infiel, é aquilo que te enfraquece. Deus tinha feito um pacto, Deus tinha feito uma aliança com o povo. Ele fez um contrato com o povo. E você sabe como é que funciona contrato, né? Contrato é quando duas partes têm obrigações. Deus diz, eu vou fazer uma coisa, mas vocês têm que fazer outra coisa. Isso é contrato. Isso é a base do contrato. Deus fez um pacto com o povo. E ele diz, eu vou entregar para vocês toda a terra prometida. Eu vou abençoar vocês, mas em contrapartida, a contrapartida é que nesta primeira cidade vocês vão entrar, vocês não vão tomar posse de nada daquela cidade. O ouro, prata e bronze vocês vão dar em louvor. A primícia, a primeira coisa que vocês pegarem naquela cidade, vocês vão entregar para mim. E eu vou abençoar vocês. Toda essa terra, gente, a promessa de Deus é que a terra estaria pronta para eles plantarem. Era só eles tomarem conta, tomarem posse daquilo que Deus estava prometendo. Agora, se vocês não cumprirem o meu pacto, a maldição que estava para cair sobre aquela cidade cairá sobre vocês. Sabe o que significa infidelidade, gente? Quebrar o pacto. E nós temos um novo pacto que Deus fez conosco. Deus selou essa nova aliança com o sangue de Jesus Cristo. Esse é o novo pacto que Ele fez com todos nós, comigo e com cada um de vocês. Nesta aliança, Ele prometeu algumas coisas
para a gente. Ele prometeu uma vida eterna. Ele prometeu que iria derramar o Espírito Santo sobre nós. Ele prometeu que sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que os anjos iriam nos acompanhar ao nosso redor. Tem inúmeras promessas de Deus que Ele faz através daquele sangue de Cristo vertido na cruz. Mas nessa aliança também tem um compromisso. E esse compromisso é que você vai ser templo do Espírito Santo. Que a vontade de Deus é que vai dominar a sua vida. Que o Espírito Santo vai habitar na sua vida. Templo do Espírito Santo. Que a tua vida vai ser consagrada ao Senhor e não aos seus desejos. E não dar voz aos desejos da sua carne. Povo de Deus, vocês serão nação exclusiva, sacerdócio real. Esse é o novo pacto que Deus faz conosco. Toda vez que somos infiéis a Deus, nós não apenas estamos dizendo que Deus não tem valor na nossa vida, ou estamos dizendo que Deus é muito pequeno para eu levar Ele a sério, e eu posso trocá-lo. E mais, nós estamos quebrando essa aliança, gente. Toda vez que eu sou infiel a Deus, eu estou rompendo, quebrando e não estou levando a sério o sangue de Cristo derramado na cruz. Essa é uma aliança firmada com o sangue de Jesus. Por isso, fidelidade é coisa séria. Deus não brinca, é sério ser fiel a Deus. Andar com Deus é coisa séria e não tem pequena quebra. Infidelidade é infidelidade. Acã roubou de Deus, gente. É isso que o versículo disse. Toda vez que agimos com infidelidade com Deus, estamos roubando alguma coisa de Deus. Toda vez que você quebra o pacto do sangue de Jesus, você está roubando de Deus. Você está roubando o lugar dele na sua vida. Você está roubando o poder dele na sua história. Deus está dizendo aqui, como pode o povo trocar o abençoado pelo amaldiçoado? A única coisa que Acã pegou foi, na verdade, a capa. Ele trocou a sua bênção, a bênção do povo, por uma capa. Colocando talvez na linguagem de hoje, ele trocou a bênção por uma roupa de grife, por um status, pelo aquilo que ele ia poder desfilar pelos outros israelitas ali com uma nova roupa. Que loucura, gente! Mas é isso que nós fazemos, é isso que o povo faz, e às vezes troca Deus por muito pouco, achando que Deus não se importa com o pouco, gente. Por uma capa, o povo de Israel perdeu a próxima batalha. E às vezes a gente acha que o pouquinho não vai incomodar a Deus. Incomoda é infidelidade, por menor que seja. Qualquer infidelidade é infidelidade. Quem é fiel tem que ser fiel no pouco e no muito. E toda vez que somos infiéis a Deus, estamos dizendo que nós também preferimos a maldição do que as bênçãos. E depois a gente chora, porque está acontecendo isso na minha vida. Foi isso que Josué fez. Foi isso que nós às vezes fazemos. Você é responsável quando você escolhe coisas ruins para a sua vida. Por isso, infidelidade, gente, é coisa séria. No versículo 11, diz que Acã mentiu. Sabe quando ele mentiu? Quando ele estava adorando a Deus. Ali ele estava mentindo para Deus. Viva o Senhor! Mas lá embaixo estava escondido o sinal da sua infidelidade. Ali ele estava mentindo. Viva o Todo-Poderoso! Mas ele sabia o que ele estava tentando esconder de todo mundo. Na verdade, Deus sabia que ele era um hipócrita, que estava escondendo embaixo da sua tenda o fruto da infidelidade. Como será que Deus vê o louvor do seu povo? Será que ele está dizendo também, antes de me louvar, deixa de ser mentiroso, deixa de ser adúltero, leve a sério o meu nome, entre outras coisas? Não tem como escondermos nada de Deus. Acã tentou esconder a sua ação de Deus. Quando estamos fazendo algo de errado, o que a gente tenta fazer? Esconder. Porque o que é errado a gente não quer mostrar para os outros. Mas Deus sempre sabe.
O mais secreto dos secretos, Deus sabe. E se for necessário, Ele vai trazer à luz. Ele vai mostrar, Ele vai revelar isso. E sabe quando você está tentando mentir para Ele e para você mesmo às vezes? Mas Deus sabe. Infidelidade, gente, não é qualquer coisa. Infidelidade revela quem Deus é para você. O quanto você leva Deus a sério. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente tenta esconder. E a gente tenta esconder da gente, de Deus, o que está acontecendo na nossa vida. Deus está vendo, sempre. E às vezes o que nos falta, gente, de verdade, é temor ao Senhor. É respeito, é honrá-lo, é saber que tem consequência qualquer infidelidade que eu faço na minha vida, podendo trazer destruição para mim e para novas gerações, e não só para mim. Às vezes a gente brinca com a infidelidade, porque achamos que podemos brincar com Deus. O pacto com Cristo é muito sério, é muito bom, que leva à salvação. Uma marca disso é a Santa Ceia, que iremos celebrar daqui a pouco. Levem a sério, porque o pacto de Cristo conosco é sério, não é brincadeira. Não façam como Acã, achando que facilmente você pode tentar enganar a Deus. Tire da sua vida aquilo que pode estar gerando infidelidade, porque Deus só voltou a abençoar o povo quando eles tiraram dali o que era infiel. Porque Deus sempre é fiel e Ele não permite infidelidade. Cristo é fiel. E Ele morreu na cruz até mesmo para que nós possamos ter perdão da nossa infidelidade até aqui. Se você tiver coragem de tirar o que te torna infiel. Porque o pacto com Cristo é muito sério. Amém.